Olá, amigos ouvintes do Acupuntura Brasil, podcast dedicado à divulgação da medicina chinesa e temas afins. Eu sou Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista, e nesse episódio vamos falar de fórmulas magistrais chinesas. Minha convidada de hoje é a professora Fernanda Ayo, que é farmacêutica bioquímica, pós-graduada em acupuntura e especialista em farmacologia chinesa. Mas o que são as fórmulas magistrais chinesas? Quem pode prescrevê-las? Como a sua boa prescrição pode contribuir com o nosso bem-estar e a tão falada imunidade? A Fernanda responde já pra gente. O Acupuntura Brasil é um podcast quinzenal, que pode ser ouvido no seu tocador preferido, no Spotify ou em nosso canal no youtube.com/acupunturabrasil. Você está convidado a ouvir os programas anteriores também em qualquer uma dessas plataformas. Agradecemos aos nossos apoiadores Dux, Taimin, Instituto Tarran e especialmente aos nossos apoiadores independentes do Catarse, o financiamento coletivo que nos ajuda a manter o podcast vivo e crescendo. Nossos mais novos apoiadores independentes são Pedro Martins e Luciano Pereira. Obrigado por acreditar e confiarem na gente. Se você puder e quiser ser um apoiador, basta acessar catarse.me/acupunturabrasil e escolher uma modalidade de apoio. Para você que é profissional de medicina chinesa, nos apoiar é um ótimo negócio, porque as recompensas realmente compensam. Quem apoia a Acupuntura Brasil, além de contribuir com o podcast, ganha brindes e descontos especiais de nossos parceiros, que somados superam o valor investido. Entre no catarse.me/acupunturabrasil e veja com seus próprios olhos. Obrigada pelo convite. Olha, eu que agradeço demais você aceitar. É muito legal poder contar com você, né? A gente tem uma divulgação ainda um pouco pequena, eu acho, das fórmulas magistrais. Sim, e você faz um trabalho aí, né, de guerreira, de divulgação, de explicar 1000 vezes com toda a paciência pra gente. A gente está falando de um modo geral nessa série de lives de imunidade, mas a gente sabe que imunidade não é uma coisa, né? Imunidade faz parte de um todo, né? É uma coisa que faz parte de um todo. Não, é legal que a gente vai ver agora a imunidade na visão da medicina tradicional chinesa, né? E é verdade, Carlos, é um serviço, assim, um trabalho de formiguinha mesmo na divulgação, porque a gente, no Brasil, ficou muito tempo sem as fórmulas. A gente tinha as fórmulas há uns 10 anos atrás, só que não tinha um rigor na importação. Então, as fórmulas vinham sem controle de qualidade, a Anvisa, desconhecendo o produto, ela retirou do mercado, né? Porque ela não sabia o que era a fórmula magistral, tinha fórmula que vinha já com insetos dentro da embalagem. Então, não sabendo, não desconhecendo e não tendo um rigor, eles retiraram as fórmulas do mercado. E tinha muitos profissionais que já utilizavam, já viam a experiência, né? Porque na China, a ferramenta principal é a prescrição das fórmulas magistrais chinesas, é a medicina interna. Então, é muito difícil um paciente sair de uma consulta sem um TAM, uma decocção, uma pílula. Ele vai ter ajuda das fórmulas magistrais. Não é só a inserção das agulhas, a moxa, a ventosa. É o que eu venho falando, assim, quando você precisa de matéria-prima, substâncias internas, você precisa fornecer para o seu corpo. Você tem duas formas. Ou você faz a dietoterapia chinesa, que é o equilíbrio dos 5 sabores, conforme o desequilíbrio que você apresenta, ou usa as fórmulas magistrais chinesas, né? Então, em casos de deficiência, é fundamental que a gente faça a prescrição das fórmulas. Tem deficiência de yin, tem deficiência de sangue, tem deficiência de qi. Eu preciso fornecer ervas que vão me devolver aí essas substâncias preciosas para o corpo. E no caso dos excessos também, a gente tem um resultado muito bom só com a acupuntura, mas, por exemplo, mucosidade, que é um fator aí muito pegajoso, difícil da gente conseguir drenar só com a acupuntura. A gente precisa reeducar a dieta do paciente, tirar os alimentos que aumentam a mucosidade e usar ervas
que têm ação para drenar umidade do corpo, né? Como o Shenpi, o Fuling, e o resultado é muito mais legal no tratamento, né? Porque, pensa só, o paciente vai uma vez por semana no consultório e faz a sessão de acupuntura. Se ele toma as fórmulas, ele vai para casa e continua fornecendo para o corpo aquele estímulo de tonificar o Qi, de mover o Qi, de drenar a umidade, de tonificar o Yin, de tonificar o sangue. Quando ele volta na próxima semana, o acupunturista tem muita energia naquele corpo para conseguir estimular com os pontos de acupuntura, né? Que a acupuntura faz isso, ele redireciona a energia, né? A gente tem um ponto em deficiente, o que você vai lá? Põe um ponto em tonificação, atraindo ali a energia. Tem um órgão em excesso, eu vou lá e disperso aquela energia em excesso, né? Então, é isso que a gente faz com as agulhas. E com as fórmulas, quando a gente faz esse casamento, o resultado é muito melhor no consultório. Então, tenho visto que está crescendo o interesse dos acupunturistas. É esse público que consegue fazer a prescrição da fórmula magistral, porque não adianta ser um profissional da área da saúde, mas não ter nenhum fundamento em medicina chinesa, né? Porque a hora que você vê a apostila, que você vê as orientações técnicas e vê uma fórmula, você vai ler as indicações terapêuticas. Tonifica o Yin do rim, para calor vazio, calor por deficiência, rubor malar, dor na lombar. Quem não tem formação em medicina chinesa não sabe do que se trata. Então, essa é uma ferramenta que é do profissional da medicina tradicional chinesa. De qualquer formação, pode ser desde o curso técnico, os médicos, os profissionais da área da saúde, mas precisa ter a bagagem dos fundamentos da medicina tradicional chinesa, fisiologia energética, etiopatogenia, diferenciação de síndromes. Eu preciso saber conduzir um diagnóstico, uma anamnese, para chegar num diagnóstico. Conduzindo uma anamnese bem feita, eu chego aí no princípio terapêutico, o que eu preciso fazer no meu paciente, e daí sim eu vou direcionar quais são a seleção de pontos de acupuntura que eu vou utilizar e quais são as ervas, as fórmulas magistrais que eu vou utilizar. Você vê que eu não falo fitoterapia chinesa. Por que eu não falo? Porque é um termo que é errado. Apesar de a gente ter um grande vício de falar fitochinesa, quando a gente analisa o que é fito é planta, é tratamento através das plantas. E as fórmulas magistrais, o que elas têm na sua composição? Elas vão ter as ervas, a ferramenta, o grande insumo, mas além das ervas, ela vai ter minerais, os fungos macroscópicos aqui no Brasil. Então, a gente tem plantas, as ervas, os minerais e os fungos macroscópicos. E na China tem componente animal, né? Aqui a Anvisa não permitiu ainda os componentes animais. Então, você vê que sai da classificação de só ser ervas, né? Então, fitoterapia, quando eu falo tratamento de fitoterapia, significa que a indústria pega uma planta, ela retira o princípio ativo ali que lhe interessa e faz a droga que é vendida na farmácia, né? Não é a planta toda, é um monofármaco, é o princípio ativo, é aquilo que a indústria estudou e que sabe exatamente as funções que ela vai ter no meu organismo. Então, quando eu falo cúrcuma, não é a cúrcuma inteira quando se trata de fitoterapia, é a curcumina, né? Quando eu falo erva efedra, não é a erva efedra total, é a efedrina. Isso na visão da fitoterapia clínica, tá? Quando eu falo de fórmulas magistrais, eu estou falando dessa composição de ervas, minerais e fungos. E qual é o mecanismo de ação? Isso também é muito diferente. Mecanismo de ação de fitoterapia clínica é princípio ativo, receptor. Eu sei ali, bioquimicamente, como essa erva, esse princípio ativo, vai se comportar no meu organismo. Vai se ligar em receptor X, né? É mecanismo de ação de droga vendida na farmácia, tá? De medicamento de farmácia. E as fórmulas magistrais? Ela tem mecanismo de ação energético. O que a medicina chinesa olha para utilizar uma planta? Ela olha a temperatura dessa erva, se ela é fria, fresca, quente, morna ou neutra,
Porque o princípio terapêutico normalmente não é eu tenho frio, eu preciso aquecer. Então, eu tenho uma deficiência de yang do baço, eu preciso pôr uma erva quente. Então, por isso que a medicina chinesa vê exatamente isso, a térmica da erva. Outro fundamento que é utilizado nas ervas é saber qual canal que ela penetra. Por exemplo, se eu tenho aí uma pneumonia, uma umidade de calor no pulmão, eu preciso que seja uma erva fria e que entre em canal de pulmão. Não me adianta ela entrar no canal de bexiga, né? Saiu aí da onde eu preciso tratar. E a outra função são os sabores das ervas, né? Então, se ela é doce, amarga, azeda, picante, salgada, né? Isso tudo vai determinar a ação daquela erva. E é uma combinação, né? Você nunca vai ver uma fórmula, né? A fórmula é uma combinação de vários insumos. Então, você pode ter certeza que você vai ter uma fórmula aí que vai ter 10, 4, 5. Por quê? O raciocínio é o mesmo de ponto de acupuntura. Quando você chega num diagnóstico de um paciente, você não vai selecionar pontos, ou você vai usar um ponto só. Normalmente, né, o que a gente vê é uma seleção de ponto. Por quê? As síndromes não são complexas. Eu tenho uma deficiência de Qi do baço, mas que já está me acarretando mucosidade e estagnação de alimentos no estômago. O que eu preciso ter nessa forma? Só uma erva que tonifica o Qi? Não, eu preciso ter uma erva que vai mover a estagnação dos alimentos no estômago, uma erva que vai drenar essa mucosidade. Então, também tem um princípio aí de organização das ervas dentro de uma fórmula. Tem as ervas principais, que é a erva imperial, depois tem a ministerial, as ervas assistentes, auxiliares, e com funções muito precisas. Na China, eles utilizam muito a montar a fórmula, mas porque eles têm um estudo aí muito mais profundo das ervas e dos insumos isolados, né? Eles sabem o sabor, a direção, as ervas que se combinam, o que não combina, o que eu preciso colocar lá para harmonizar. A erva que vai ter tropismo para a região que eu quero agir, né? Por exemplo, a gente tem ervas que têm ação em audição, em visão, em síndrome BI, principalmente de membros inferiores, síndrome BI de membros superiores, ervas que levam ação para o nariz. Então, eles têm esse estudo mais aprofundado e conseguem fazer a prescrição específica para o paciente. Aqui no Brasil, são poucos profissionais que têm esse estudo e a gente também não tem hábito de preparar a fórmula, fazer a decocção, que é o preparo original, que a gente depende de ter a erva, né? A gente depende de preparar as fórmulas diariamente e de ingerir, que o sabor é muito desagradável, principalmente aí nas ervas que têm sabor amargo. Então, é algo que fica fora aí do nosso cotidiano. O que é mais fácil utilizar? Uma fórmula patenteada, pronta, né? Então, a gente precisa fazer o diagnóstico, ter o catálogo, saber a indicação terapêutica das fórmulas e escolher a fórmula mais adequada para o paciente e monitorar o paciente. Você prescreve, precisa ver a evolução do paciente, precisa ver pulso, língua, porque as fórmulas também são indicadas para ajudar nos desequilíbrios. A partir do momento que eu entro em harmonia, eu posso tirar a fórmula, eu devo tirar. Por exemplo, eu não posso ficar usando uma fórmula fria por muito tempo, porque esse excesso de frio prejudica o baço. Então, sempre tem que ter orientação do prescritor e o acompanhamento, né, dessa prescrição. Nunca se prescreve e fala, volta daqui 3 meses. Você precisa acompanhar aí o paciente, né? Não é porque são ervas minerais que não têm efeitos adversos. Precisa ser bem prescrito para o paciente. Por isso que o profissional adequado é o acupunturista aí de diversas formações, né? O profissional da medicina tradicional chinesa. Então, essa é a função das fórmulas e por isso que é chamado de fórmulas magistrais. Comparando a prática da prescrição, né, das fórmulas aqui no Brasil com a prática na China, o quão longe ou perto você acha que a gente está de uma realidade clínica, assim, terapêutica mesmo? O quanto a gente ainda tem que andar, né? Você explicou o porquê da gente não fazer a prescrição da maneira ideal, né? A gente não tem hábito de fazer decocção, a gente não tem
conhecimento tão profundo. Fala um pouquinho disso pra gente, se você puder, dessa distância, assim, de como é aqui no Brasil, especificamente como é lá na China. Na minha opinião, assim, o que falta muito aqui no Brasil é a dificuldade para chegar num diagnóstico, porque precisa ir de um estudo, não é uma aula de um dia que você vai conseguir fazer essa anamnese, né? A gente sabe que você precisa ir sentar, estudar, para conseguir fazer essa anamnese e chegar no desequilíbrio energético e entender das fórmulas magistrais, né? Também isso é algo que a gente precisa se aprofundar, né? Estudar as ervas, elas são muito parecidas porque as fórmulas derivam sempre de uma base, as síndromes não vão evoluindo, né? Então as fórmulas também evoluem. Tinha só deficiência de Ti, depois eu comecei a ter perda de aquecimento no corpo, então aquela fórmula já ganha uma erva que aquece, né? Então tem muitas fórmulas parecidas e que a gente precisa estudar e para saber encaixar aí no paciente, né? A China já é algo que é inato da medicina tradicional deles, né? Então, eles têm um estudo mais profundo, têm mais uma habilidade de pulso, né? De fazer esse diagnóstico, já tem as ervas, consegue fazer esse preparo específico. Aqui no Brasil, a gente tem que utilizar essas fórmulas prontas, né? Que facilita muito e ajuda muito no tratamento do meu paciente. A gente está começando agora, como você falou, né? Teve uma interrupção, tem um problema da Anvisa. Uhum. Eu mesmo, na minha formação, eu tive pouquíssimo contato com as fórmulas. Isso é né? normal. O que é muito ruim. Assim. Na verdade, a gente vê, né? Conforme vai estudando depois da formação, a gente vê que a gente não sabe nada, né? Que é muito vasto. É muito vasto o universo, né? Uhum. E as próprias técnicas, que no Brasil a gente acaba sabendo muito mais sobre acupuntura, e isso na minha formação eu vi, né, que na China a acupuntura é mais uma técnica. E realmente, inclusive em filmes a gente vê, né, os hospitais da China fazendo aqueles fogões enormes, é muito interessante. As gavetinhas, selecionando as ervas, pesando, né, que é o farmacologista chinês, né, que tem esse estudo aí, o médico que consegue fazer a prescrição, montar a prescrição, mas aqui no Brasil a gente já tem um passo muito avançado de ter as fórmulas prontas, né, já ajuda muito no tratamento. Daí, qual que é a barreira? Fazer o diagnóstico bem feito para conseguir escolher a fórmula, a seleção dos pontos, monitorar o paciente, acompanhar, né, e o tratamento. As fórmulas que a gente usa aqui, que são compradas prontas, né? Elas são feitas com ervas chinesas ou brasileiras, ou as duas? Como é que é isso? As fórmulas, eu vou falar da Taimin, ela é feita totalmente na China, né? Segue aí rigor do preparo original, né? O preparo das fórmulas não é fácil, porque quando eu falo canela, eu preciso saber que parte da canela que eu vou usar, se é o ramo ou se é o córtex. Eu falo gengibre, eu preciso saber que preparo do gengibre eu vou usar. Eu falo da amora, eu quero saber qual a parte, porque cada parte tem aí um sabor, uma energia, uma temperatura. Depois essas ervas precisam ser cozidas todas juntas. Tem uma ordem de cozimento, qual erva entra primeiro, qual que vai deixar para entrar por último, as ervas aromáticas. Se faz aí um preparo, e desse preparo se formam as pílulas. Então, as ervas que são utilizadas, canela, né? A gente tem aqui, tem na China, mas tem muitas ervas que são chinesas. E tem essa especificidade do terreno, terroir, né? Porque o terroir significa todos os nutrientes, as características daquele solo que existe na China. Então, a gente não consegue cultivar as ervas aqui porque a gente não tem essas características, né? Então, a gente precisa sempre trazer as fórmulas feitas lá na China, né? Porque se a gente for analisar, muitas vezes não tem os mesmos componentes por conta desse terroir, né? O terroir a gente fala de vinho, de café, e das ervas chinesas também a gente pode ter esse raciocínio. Então, o ideal é sempre usar uma fórmula que seja importada, né? Que vai garantir que a fórmula foi bem preparada, que segue o método original, que não foi feito adaptações, né? A gente está seguindo ali o raciocínio tradicional.
Até porque o diagnóstico que você está dizendo que é o pressuposto é um diagnóstico chinês, né? Então não tem como a gente misturar as bolas. A matéria chinesa, né? Vamos usar aí as fórmulas chinesas feitas por conta dessa especificidade toda da parte da erva. E, além de tudo, se eu passo por um preparo, por exemplo, a remânia, né? A remânia a gente não tem aqui no Brasil, que é o Shu de Huang, que está dentro de fórmulas muito importantes que tonificam o indo-rim, né? Indo-rim, indo-fígado. Se eu uso ela sem preparar, ela se chama Shen de Huang e ela é fria e ela drena calor pelos intestinos. Se eu pego essa raiz, esse rizoma, e passo por um cozimento, ela se torna morna e tonifica o indo-rim. Então, tá vendo esses detalhes? Esses detalhes são todos seguidos na China. Aqui no Brasil, não sei se as fórmulas que são feitas aqui seguem exatamente essas especificidades muito precisas que vai garantir que a fórmula tem ação ali que eu preciso. A gente está falando de fórmulas milenares, muitas delas aí 2.000 anos, como Gifu de Huangyuan, uma fórmula que vai tonificar yin e yang do rim, né? Tem 2.000 anos de existência. Então, tem um método de preparo, tem esse cuidado das ervas para ser seguido, né? Por isso que é importante saber o que você está utilizando, porque senão, às vezes, você usa um produto e não tem um efeito. Daí você fica com dúvida, será que eu não fiz um bom diagnóstico? Ou será que o produto que eu estou utilizando não tem essa ação esperada? Então, por isso, a gente tem que saber, porque a gente é responsável por aquilo que a gente está prescrevendo. Então, a gente deve conhecer a empresa, deve conhecer de onde vêm os produtos para prescrever com segurança. Isso é primordial. Essa primeira parte, né, que a gente tinha combinado de falar, dá uma situada na galera, no que são as fórmulas magistrais. É importante pra caramba, porque como a gente sabe, na nossa formação a gente não tem muito contato com isso. Então, vou tentar dar só uma micro resumida, né, para a galera que tem um pessoal que segue a gente que não é acupunturista, né? Então, quando a gente fala das fórmulas magistrais, a gente está falando de uma prática milenar chinesa, né? A gente está falando de uma coisa que vem de um lugar específico. Então, por que eu não posso aqui, na minha prescrição de fórmulas magistrais, prescrever uma erva brasileira? Porque ela não está, né, catalogada, além de não estar catalogada como é na China, a gente não tem a certeza de que ela foi processada, que ela foi, né, tratada, se ela foi plantada na terra certa, enfim. Fórmulas magistrais, né, é uma técnica da medicina chinesa, precisa respeitar, né, o rigor e a tradição chinesa. Então, assim, só para dar essa resumida para a galera entender bem. Agora, a gente pode falar em outro momento, até conversar com outras pessoas que trabalham com outras técnicas, não necessariamente chinesas, né, que pode até fugir um pouco do nosso contexto, mas que usam, sim, ervas brasileiras em outras realidades, em outras racionalidades, né? Que não é o nosso caso aqui. A gente está aqui abordando, né, as fórmulas magistrais. Isso. A segunda parte da conversa é que a gente vai falar especificamente sobre a imunidade, que é o nosso tema guarda-chuva aqui. A gente sabe que a imunidade não é uma coisa pontual, que não dá para eu receitar uma fórmula, nem um tratamento específico, né? É um conjunto de fatores que nos levam a ter uma imunidade melhor. Então, eu queria saber, Fernanda, como é que você, né, na sua prática de prescrição das fórmulas, consegue contribuir para que esse organismo tenha esse ganho de imunidade, já que a gente está com esse tema tão em voga, né? Então, eu vou começar falando do que é saúde, né, na visão da medicina tradicional chinesa, que é o equilíbrio entre yin e yang, o funcionamento do Zangfu, dos órgãos e vísceras, da circulação do qi e do sangue nos canais e colaterais. Isso é a saúde na visão da medicina tradicional chinesa, né? E quais são os fatores que causam doenças? Quais são os mecanismos patológicos na visão da medicina tradicional chinesa, né, que vai acarretar as doenças? A gente tem 3 tipos, que são os fatores patogênicos endógenos. Quais são eles? Principalmente as emoções, né? Então, se eu tenho uma emoção aí em desequilíbrio, significa que todo dia eu tenho ansiedade, medo crônico, né? Emoções que são crônicas, elas se tornam fatores patogênicos endógenos,
né? Porque elas vão aí debilitar aí o funcionamento normal do Zhang Fu, do sangue, da essência, né? Por quê? A ansiedade, a preocupação vai consumir a minha energia. Então, é um fator patogênico endógeno, as emoções, né? Eu vou trazer um pouquinho essa visão de sistema imunológico pensando muito em medicina tradicional chinesa, conceitos de medicina tradicional chinesa. Por isso que eu falei o que é saúde, e agora eu estou falando quais são os desequilíbrios, quais são os fatores patogênicos aí de doença, né? Que provocam as doenças. Então, os fatores patogênicos endógenos, que é principalmente as emoções em desequilíbrio. Depois eu tenho os fatores patogênicos exógenos. Aí vai entrar o vento frio, o vento calor, né? Porque o vento sempre se combina. Então, são os fatores ambientais e climáticos, né? Os fatores climáticos é o vento, é o frio, é o calor, é a umidade, é a secura. E quais são os fatores ambientais? Por exemplo, trabalho em algum lugar que eu recebo um ar-condicionado nas minhas costas e eu começo a ter aí uma dor no ombro, um ombro congelado na visão da medicina moderna. O que pode ser? O que é? Qual é o diagnóstico na medicina chinesa? É o vento que penetrou e trouxe o frio, vento frio, que fica alojado nos meridianos e obstrui a circulação de qi e sangue fisiológica. Então, essa também aí é uma etiologia aí do fator patogênico exógeno. E os fatores climáticos, que é vento frio, vento calor, que são, na visão da medicina moderna, gripe, resfriado, tosse, pneumonia, né? Na visão da medicina tradicional chinesa, é o vento frio, é o vento calor. E dentro dessa classificação de fator patogênico exógeno, externo, a gente tem os fatores epidêmicos, o nome moderno. O nome antigo são os fatores pestilentos. Por que eu estou falando disso? Por que eu trouxe isso? Porque o Covid-19, na visão da medicina chinesa, ele vai se encaixar exatamente nisso. Ele é um fator epidêmico, um fator pestilento. O que significa isso? Que eu não vou depender aí de vento, de frio, de calor. Qualquer pessoa que se expor ao vírus, ela pode se contaminar. A gente não vai saber a evolução, se ela vai ter sintomas leves ou não apresentar nenhum sintoma, ou se vai ter sintomas muito graves a ponto de precisar aí de um respirador, tá? Então, para a medicina tradicional chinesa, o COVID é um fator patogênico epidêmico, pestilento, altamente contagioso, né? Por isso que as orientações é manter o isolamento social, assistir várias lives, né? De tomar o cuidado de usar a máscara, porque ele se encaixa aí, né? Então, ele não é um fator patogênico de vento frio, vento calor, né? Tanto que ele é tão pestilento que ele ataca países que estão em verão, inverno, não tem esse rigor, só vou atacar aqui nesse tipo de fator climático. Não, ele é muito pestilento e super contagioso, tá? Então, esses são os fatores patogênicos exógenos. E depois a gente tem os fatores que não são nem exógenos e nem endógenos, que são aí os coadjuvantes. Quais são eles? Principalmente o estilo de vida. Então, alimentação, desequilíbrio de trabalho, descanso, atividade sexual, tanto exagero ou ausente, a obesidade, o sedentarismo, traumatismos externos, picadas de insetos, parasitas, venenos, né? Esses são os fatores coadjuvantes aí, que é muito estilo de vida, tá? Então, esses são os fatores que produzem doenças no nosso organismo. Os fatores patogênicos endógenos, exógenos e os que não são nem exógenos e nem endógenos. E para a medicina tradicional chinesa, como é a minha capacidade para resistir a esses fatores patogênicos? Ela é estabelecida por dois conceitos. Sistema imunológico não existe na visão da medicina chinesa, né? Você pode pegar qualquer livro de medicina chinesa, você não vai achar com esse nome, né? Sistema imunológico. Isso é um nome de medicina moderna. Quando eu me refiro a sistema imunológico na visão da medicina chinesa, eu vou falar de dois Tis, né? O Xie-Ti, que é o Ti patógeno, e o Ti antipatógeno, né? Que o nome dele é o Zen-Ti.
Então, são esses dois. Esses fatores patogênicos, Xie-Ti e o Zen-Ti, vão influenciar a ação dos fatores patogênicos externos e a capacidade de manter a saúde. Esse é o sistema imunológico na visão da medicina tradicional chinesa, na visão da MTC. Tá? Então, o que é Xie-Ti, né? Xie-Ti, que é o fator patogênico, o Ti patogênico, o Ti do mal, né? O que ele é? É tudo que leva à perda da saúde, do equilíbrio. São os fatores patogênicos que invadem o corpo, ou o fator que é gerado no interior do corpo, por exemplo, a fleuma, a umidade, a estagnação, também é um Xie-Ti, né? Um fator patogênico. E também os fatores coadjuvantes, né? O estilo de vida também é um Xie-Ti, tá? E, na contrapartida, qual que é o Ti do bem, o Ti legal, que é o Zen-Ti, né? O Zen-Ti, o acupunturista conhece bem, porque o Zen-Ti é o Ti que a gente consegue influenciar na acupuntura, que percorre canais e colaterais. É o Zen-Ti, né? Como é a formação do Zen-Ti? Né? Ele é formado com a união do Yuan-Ti, que é o Ti original, mais o Zong-Ti. O Zong-Ti é a combinação do A com o Ti dos alimentos. Então, Yuan-Ti com o Zong-Ti, ele resulta no Zen-Ti, que é esse Ti que vai percorrer aí os canais e colaterais. É esse Ti que é o meu Ti do sistema imunológico, né? Então, o nome da live teria que ser Zen-Ti, ação do Zen-Ti, né? Mas muitas pessoas não entendem isso, né? Por isso que eu estou traduzindo aqui para a visão da medicina tradicional chinesa. O Zen-Ti, ele vai garantir essa capacidade de luta do meu corpo, porque sempre é uma luta, o Ti do mal contra o Ti do bem. Se eu tenho um Ti do bem forte, significa que para invasões de fator patogênico, eu tenho aí uma boa resistência, né? Que às vezes não fico gripada, não fico resfriada, ou se fico gripada, resfriada, se meu Ti é bom, né? Se meu Zen-Ti, se meu Ti antipatogênico é bom, significa que eu vou me recuperar rápido. Não vou ser aquela pessoa que vai ficar um mês debilitada. Não, porque aquela luta do fator patogênico contra o antipatogênico, como o antipatogênico está resistente, ele vence essa luta e eu melhoro logo. Né? Então, por isso que é importante ter um Zen-Ti aí tonificado, forte, bom. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Um detalhe muito importante, né? que a gente está falando muito. Então, o que é o fator antipatogênico, esse Ti antipatogênico, Carlos? É só o Wei-Ti? Te expliquei o que é o Zen-Ti, né? Toda essa reunião aí do Yuan-Ti com o Zong-Ti. E daí, eu posso traduzir como esse Ti antipatogênico só como Wei-Ti? O que você acha? Não. Não pode. Não posso. O que é esse Ti antipatogênico, esse fator antipatogênico, esse fator antidoença? É todo o Ti de todo o corpo. Por quê? Tudo é Ti, só que dependendo de onde ele está localizado, ele vai recebendo um nome, não é? Tem o Ti de defesa, que é o Wei-Ti, que a gente está falando muito dele. Preciso reforçar meu Wei-Ti, que é o Ti que dá barreira para o vento não penetrar, para não ter gripe, resfriado. Mas o Ti antipatogênico é o Wei-Ti, é o Yin-Ti, né? O Yin-Ti é o meu Ti nutritivo, é o Ti que está lá na parede dos vasos sanguíneos, é o Ti da nutrição. Se esse tiver deficiente, eu tenho um sistema imunológico bom? Se o meu Ti nutritivo estiver deficiente? Não. Então, o Zen-Ti vai englobar todo o Ti de toda parte do corpo, tá? Isso é bem importante entender. Esse é o sistema imunológico na visão da medicina tradicional chinesa. Você vê que eu estou falando muito de Ti. Muito importante a gente entender qual que é a função dele, qual que é a fisiologia energética do Ti. Né? Ele tem funções importantíssimas no corpo. Né? A gente é formado de Ti. Então, quais são elas? Né? Por exemplo, o Ti impulsiona. Né? O que significa isso? Que ele é a força motriz de todas as funções orgânicas, é a força que distribui todas as substâncias vitais pelo corpo. Se ele está deficiente, eu perco essa função.
Qual outra função? Impulsiona, aquece, né? O Wei-Qi aí entra nessa função, porque ele é uma energia yang, que ele está na parte superficial do corpo e ele vai garantir a manutenção da temperatura do meu corpo, tá? Então, outra função é importante do meu Qi. A terceira, defesa, né? Vai proteger contra os fatores patogênicos externos e, se eu for invadido, vai garantir que eu tenha uma resposta mais rápida, que eu me cure mais rápido, que eu fique bem mais rápido, né? Não tem aquelas pessoas, hoje eu estava meio assim, né? Daí no dia seguinte está tudo ok, né? Teve uma melhora muito rápida, porque significa que o Qi bom está lá super forte e impede que ele se aprofunda, né? Aquela luta lá do Qi bom e do Qi ruim, ele vence. Isso é muito importante para a gente. Ele fixa e controla, então significa que mantém o sangue dentro dos vasos, mantém os órgãos no lugar, né? Para que não tenha pitoses, queda de órgãos, né? Queda de útero, bexiga, né? Então, mantém as estruturas no lugar. E garante a transformação, garante que o que eu almocei vai se transformar em Qi e sangue, né? Preciso da função do Qi. Vai garantir que o Jing, né, seja transformado em sangue, que o sangue seja transformado em líquidos orgânicos, que o Jing'e seja transformado em suor, em urina. Tá? Eu preciso dessa função de transformação do Qi. Né? Por isso que ele é tão importante. Né? Não é só o Wei-Qi, é o Qi todo do corpo que a gente precisa sempre ver se ele está em equilíbrio, tá, Carlos? Você viu a visão do Qi, né? Ele é tudo no nosso corpo, ele precisa estar equilibrado. Então, como é que agora, vamos falar agora da parte prática, né? Já falei, já contei a origem das doenças, né? A função do Qi e como eu preparo o meu corpo, como eu tenho um Qi forte, né? Como eu tenho esse Qi, esse fator antipatogênico em homeostasia, em equilíbrio do bem, né? O que eu faço? Não existe uma fórmula única, né? Eu não vou dar aqui a fórmula milagrosa, tome fórmula X. Não existe isso. Por quê? Eu preciso tratar aquilo que está em desequilíbrio em você. Né? Por exemplo, se eu tenho uma deficiência do Qi, como está o fator antipatogênico, Carlos? Está fraco. Está fraco. Se eu tenho uma deficiência do sangue, como está meu fator antipatogênico? Deficiente também. Se eu tenho secura, se eu tenho deficiência de Jing'e, de líquidos orgânicos, tenho uma baita secura no corpo, como está o meu fator antipatogênico? Deficiente. Se eu tenho mucosidade, uma mucosidade intensa no corpo, como está meu Qi antipatogênico? Lento. Lentos, deficiente, né? Então, o que acontece? O que eu tô querendo mostrar? Que, pensando agora lá no Covid-19, né? A gente percebeu já que ele tem uma ação de aprofundar muito e se transformar em calor muito rápido. Daí, se eu já tenho o meu paciente que ele tem secura, ele tem uma deficiência de Qi, o que está acontecendo lá com o meu Qi antipatogênico, o meu fator antipatogênico? Ele já está ocupado com a briga lá daqueles carinhas. Daí vem o Covid, o corpo fala, eu já estou lutando lá contra fulano, ciclano, agora aparece esse fator epidêmico pestilento, né? Então, qual que é o segredo agora para ter uma boa saúde? Tratar a síndrome de base. E a gente consegue fazer isso à distância, porque a gente tem as fórmulas magistrais. Então, gente, consulta online, né? Conversa com o seu paciente, veja o que ele está em desequilíbrio e você consegue, analisa a língua, a gente vai ficar faltando pulso, mas a gente consegue já fazer uma prescrição de uma fórmula. Então, não existe uma fórmula fixa que todo mundo vai usar. Se eu tiver umidade, eu preciso usar uma fórmula para drenar a umidade. Se eu tiver calor interno, eu tenho que dar uma fórmula para drenar, né? Para apaziguar esse calor. Quando a gente o que a medicina moderna está falando para a gente do Covid? Quais são as pessoas que estão no grupo de risco, Carlos? As pessoas que têm
já um organismo em deficiência. Pensa o que a televisão mostra pra gente lá. Os idosos, né? Os idosos. Por que acontece com o idoso? Na visão da medicina chinesa agora. O Qi já está em declínio, né? Já é uma baixa. Yin e Yang já está muito deficiente. Daí chega o Covid, é o terreno que ele queria. Porque o fator antipatogênico está debilitado. Então, pensa só, o fumante também está, né, na visão aí da medicina moderna. Por quê? O fumo não é quente, ele não consome os líquidos orgânicos. Consome yin do estômago, yin do pulmão. Eu tenho uma secura já, por conta do cigarro. Daí chega esse fator epidêmico, Covid-19. Ele já é um fator que se transforma muito em calor. Ele chega no pulmão e o pulmão já está seco. O que a gente pode fazer com esses pacientes? Tem uma secura, tem uma deficiência de yin do rim. Lembra que o yin do rim vai beneficiar o yin do pulmão, o yin do fígado. Então, eu preciso dar uma fórmula para nutrir o yin, né? Para equilibrar esse paciente. Então, a palavra de ordem é homeostasia, é equilíbrio, é tratar as síndromes de base, né? Com as fórmulas, e depois que a gente passar por essa fase, a acupuntura, né? É isso que vai deixar meu corpo resistente. É isso que eu vou ter sistema imunológico, é isso que eu vou ter fator antipatogênico. Agora vamos falar um pouquinho das fórmulas, né? Não tem uma fórmula única, fixa. Eu vou tratar o que o paciente precisa. Um dos pilares mais importantes da medicina tradicional chinesa é verificar que funções fisiológicas estão ocorrendo perfeitamente. Eu preciso que o paciente durma, né? Senão eu perco aí o equilíbrio do yin e do yang. Eu preciso que fatores emocionais não estejam aí crônicos. Eu não posso que a pessoa tenha um medo, porque lembra que as emoções não são um fator patogênico endógeno. Então, nesse caso, a pessoa tem aí... Hoje, atualmente, está todo mundo com medo, todo mundo ansioso, todo mundo sem saber o que vai acontecer. Então, o que seria bom para aquela pessoa que você vê que o fator emocional é algo que está marcando que ele precisa ser equilibrado? Você precisa dar uma fórmula que vai atuar aí no campo emocional, né? Faço o diagnóstico. O paciente tem aí uma deficiência de sangue do coração, uma deficiência de yin do coração. Agora vou mostrar as fórmulas. Xuanzao, o paciente tem deficiência de sangue do coração, né? Com a situação atual que a gente está enfrentando, tem insônia, ansiedade, né? A gente não sabe, emprego, dinheiro, está tudo muito complicado. Então, a gente pode ajudar o paciente como? Ajudando com uma fórmula para acalmar a mente, um Xuanzao Ren Tablet. A jujuba também é o óleo do Dazal. O que faz essas fórmulas, né? Elas atuam em tonificar o sangue do coração e acalmar a mente. Por quê? O sangue é yin, a mente tem característica yang. E a mente precisa se fixar, ela se fixa no sangue. Se eu tenho sangue de coração deficiente, a mente ela vai se fixar, chega lá e fala, não tem nada. Daí o que ela faz? Ela volta para o cérebro, é aquela pessoa que deita e a cabeça está a mil. Pensa, né? E daí de manhã tá podre de cansaço. Então, significa o quê? Que se você tonificar o sangue do coração, essa mente vai ter a sua morada, vai ter aonde se fixar, aonde se enraizar, né? Então, é algo muito importante aí manter a atividade mental. A gente tem outras técnicas de meditação, de respiração, que também vão ser super legais, né? A gente precisa aí orientar o paciente sobre isso. Pensando mais em mente, Guipyuan. Guipyuan é uma forma bárbara, porque ela tem ervas que tonificam o baço. O baço é o que na visão da medicina tradicional chinesa? Ele é a fonte, né, do nosso Qi pós-celestial. Então, se o baço está deficiente, vai acontecer o quê? Eu vou conseguir ter a formação aí de Yin Qi, de Wei Qi? Não. Então, eu preciso muito verificar como está a digestão do meu paciente, se tem distensão, se tem fezes amolecidas, se tem formação excessiva de gases, né? Tudo isso vai me dar informação de como está essa digestão. O Guipi,
ele tem ervas que atuam no baço para produzir esse qi e sangue, e ele tem ervas que atuam no sangue do coração e acalma a mente. Então, é uma fórmula que tem duas funções: qi de baço e sangue de coração. Então, aquela paciente que tem muita ansiedade, que tem muita insônia, o GIP-1 é uma fórmula que eu posso utilizar muito nesses casos. Depois, e se o paciente não tem só mais uma deficiência de sangue de coração, mas já tem uma deficiência de yin do coração, né, com uma hiperatividade muito excessiva, uma insônia, que muitas vezes ele precisa tomar medicamento alopático, né, uma insônia aí muito mais persistente, mais marcante, pode ter palpitação. Eu posso dar fórmulas que vão ter ação aí no yin do coração, como o Baizizi Xinhuan, né? Mas lembrando, vou comprar todas essas fórmulas? Não. Eu vou ter que ver a necessidade individual. Então, se tem alguém assistindo que é paciente, que está procurando a medicina tradicional chinesa, procurem um prescritor. Ele vai direcionar a fórmula correta, né? Vai acompanhar seu tratamento. Falando aí do baço, o baço é muito importante. Se ele está deficiente, qi, sangue não serão produzidos, né? Então, quais as fórmulas que eu posso prescrever aí, né? A Taimin tem muitas fórmulas que atuam em aquecedor médio, justamente que é o órgão-alvo do meu tratamento. Eu sempre tenho que perguntar da digestão. Então, por exemplo, Shenlin Baizuan é uma fórmula que o paciente tem aquele baço muito deficiente, fica gripado, resfriado com muita facilidade, não tem qi de defesa, e é um paciente também que tem fezes muito soltas, né? Tudo que come já precisa ir ao banheiro. Significa o que na visão da medicina chinesa? O baço está tão deficiente, não consegue manter aí, e cada vez que o paciente tem essa diarreia, ele vai perdendo mais energias preciosas aí, que seriam formadas qi e sangue. Então, o Shenlin Baizuan é uma fórmula interessante para usar. Depois nós temos Buzong e Qiwan. O Buzong é uma fórmula que o qi não está mantendo as estruturas no seu lugar. Eu começo a ter pitoses, queda de pálpebra, queda de órgãos, ou simplesmente aquela pessoa que tem uma depressão, que sente que a mente é embotada porque o qi não está ascendendo, ele não chega para nutrir a mente, né? Eu brinco que o Buzong e Qiwan é como se estivesse fazendo mocha aqui no VG20. Eu vou atrair a energia para o alto, tá? Com Buzong. Então, uma fórmula aí legal para usar em deficiência de baço. Outra fórmula aí que está na categoria de tônicos de baço, fórmulas digestivas, o Xiangsha Yang Wei Wan, né? Você vê que todas têm esse nome complicado, que as pessoas falam, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, esse nome é mundial, ele está escrito em pinyin, né, em mandarim, por isso que é complicado. Só que, se a gente traduz, muitas vezes é referente às ervas que estão lá dentro, ou o nome diz a função da forma, exatamente como ponto de acupuntura. Só que aqui no Ocidente, para facilitar, os pontos, eles têm números, né? Só que as fórmulas, a gente não tem como fazer isso por número. Então, fique tranquilo que os nomes, quando a gente começa a estudar, a gente tem que ter uma categoria, né? Eu costumo ensinar assim, por categorias as fórmulas. Então, não se preocupe em decorar nome, mas guardar que existe uma fórmula específica para aquela síndrome, para aquele desequilíbrio, e ir lá procurar no seu caderno, na sua apostila. Fernanda, muito bom. Muita gente nunca teve contato, né, com esses nomes e com esses conceitos. Foi ótimo você ter mostrado. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre a formação de prescritores no Brasil, né? Quem tem interesse, acupunturistas e pessoas que estudaram medicina chinesa de modo geral, ou estudantes que queiram estudar, aprender a prescrever. Qual é o caminho? Fala para a gente. A gente tem cursos para acupunturistas, né, que vão falar das fórmulas magistrais, cursos para todos, que vai ter aí os conceitos da medicina tradicional chinesa básica, que lembra, a prescrição da fórmula é a cereja do bolo, tá? Eu preciso construir o bolo, eu preciso saber aí fundamentos da medicina chinesa.
Então, atualmente, a gente tem aí alguns cursos, a gente não tem muita opção de curso, né? É algo que está crescendo, né? A gente tem o professor Paulo Varanda, que é um dos pioneiros aí, muito influente na comissão que regulamenta as fórmulas aqui no Brasil, é farmacêutico, eu tenho o curso dele, tem o Paulo Américo também, que esse sim é um dos grandes pioneiros aí nas fórmulas, tem Magali Lobosco, tem eu... Né? Então, a gente tem aí alguns, né? Não tem muita opção, mas tem alguns, sim, que ministram os cursos. Temos alguns livros também, que a gente pode aí se basear, né? E vai ser um caminho, a gente está construindo isso ainda, com certeza vai crescer bastante. Por causa dessa pandemia, as pessoas estão muito interessadas nas ervas, né? Porque a gente vê na China resultados muito melhores quando associa a prescrição das fórmulas, né, no tratamento, pensando também no desequilíbrio que aquele paciente apresenta, não é uma fórmula para todo mundo, porque o COVID também pode ter sintomas variados, né, desde sintomas muito graves, sintomas muito leves, sintomas gastrointestinais. As pessoas também estão muito interessadas justamente para ter sistema imunológico legal, né, tanto que uma fórmula que a Taimin comercializa está esgotada, que é o Yuping Fensan. E o Ping Fensan são 3 ervas, 2 da categoria do Qi, e o Fanfeng, que drena o vento. Então, uma fórmula que as pessoas compraram muito justamente para reforçar aí esse Zen Qi, esse fator antipatogênico. Shen Chuan também é uma fórmula que as pessoas estão procurando demais, que ela também vem aí na categoria do tônico de Qi. Então, as pessoas estão muito interessadas, né? Os acupunturistas, para ajudar os pacientes, ajudar a família, ajudar a si próprio a passar por essa fase difícil que a gente está enfrentando. Quem ficou com alguma dúvida, né? A gente já está quase acabando aqui, mas eu vou sugerir fortemente que sigam a Fernanda, né? Mandem perguntas para ela, que ela vai responder com todo carinho. E para quem quer uma formação, quem quer ajuda para estudar, procure a Fernanda, porque as recomendações são incríveis. Né? Todo mundo fala muito bem do seu curso. Ai, que ótimo. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas estou interessado também. Sou mais um desses interessados em conhecer. Que legal. E espero que a gente possa fazer outras conversas futuramente, né? Sobre temas específicos. A gente pode ir se falando aí, a galera pode sugerir também. Mandem mensagem para a gente, fazendo perguntas, que a gente vai costurando e vai, aos poucos também, criando essa rede, né, de profissionais da medicina chinesa. Essas lives servem muito para isso. Eu estou conhecendo muita gente boa, muitos amigos que eu estou fazendo. E isso também faz parte, né? Isso também é terapêutico, né? Essa acolhida, esse olhar, né? Muito obrigado, tá, Fernanda? Eu que agradeço, Carlos. É uma forma da gente poder ajudar, é uma forma da gente poder se comunicar, né? De continuar ativo aí nesse momento, né? Eu vou sugerir a vocês novamente que sigam a Fernanda Ayo, é o Instagram dela. Fiquem à vontade para fazer perguntas para ela. E eu, na medida do possível também, se vier pergunta para mim, eu te encaminho. E conte com a gente aqui para divulgar, né, o seu material. Quando você quiser ajuda, pode chamar, mandar mensagem para a gente. E a gente quer também dar, né, ajudar a divulgar todo mundo que estuda, né, que faz pesquisa, que tem a sua experiência, a sua prática na medicina chinesa. Uma coisa que ainda é muito pouco difundida no Brasil, infelizmente, né? Muito obrigado, tá, pelo seu carinho, simpatia, pelo seu tempo. E espero vê-la novamente em breve. Combinado, Carlos. Agradeço muito o convite e eu estou à disposição aí para a gente conversar e bolar outras lives. Tá? Sigam a Fernanda Ayo. Combinado. E sigam a Acupuntura Brasil, né? Muito obrigado por nos ouvir nesse episódio. Aproveito aqui para te convidar a interagir lá pelo Instagram, no @Acupuntura Brasil. Além de estarmos nos principais tocadores de podcast e no Spotify, temos também um canal no YouTube, onde você pode ouvir todos os episódios na sequência. É o youtube.com/Acupuntura Brasil. E se você quiser nos ajudar a manter esse podcast, entre no catarse.me/Acupuntura Brasil e faça parte do nosso clube de apoiadores. Você recebe recompensas que, de fato, compensam. Fico por aqui, agradecendo demais a sua audiência.
Nossa trilha sonora é um trecho da canção O Beija-Flor e a Flor, do compositor Carrique, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. A voz da vinheta Acupuntura Brasil é de Clara Marinho. Até o próximo podcast.